Olá, meu nome é Erickson e sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. O tema da nossa devocional hoje é sacerdócio dentro de casa. Uma das características de um homem cristão na Bíblia é a do sacerdote, porque ele representa a sua família diante de Deus e Deus diante da sua família, com instrução pessoal e frequente, preservando cada membro na aliança com Deus. Essa percepção o previne contra a degradação espiritual da sua família por causa da omissão na tão nobre função que Deus lhe confiou. Meu objetivo aqui será refletir sobre este assunto, encorajando a todos os homens que ouvem essa devocional a se fortalecerem como sacerdotes dentro de casa, com foco especial nos líderes eclesiásticos. Para este fim, lerei o texto que se encontra em Esdras, capítulo 7, versos 1 a 5, que dizem assim: Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Já tinha mais de 50 anos que o templo tinha sido reconstruído, depois da sua destruição nos dias do rei babilônico Nabucodonosor, de acordo com os relatos de 2 Reis 25, 2 Crônicas 36 e Jeremias 52. Então, naquele contexto, o Senhor levantou Esdras para conduzir a segunda geração de judeus do cativeiro à Babilônia e também para conduzir as reformas religiosas e civis dos exilados, ocasião em que dominava o rei persa Artaxerxes, também chamado de Assuero no livro de Ester. Esdras foi um sacerdote e escriba, conforme lemos no verso 6 e verso 12 do capítulo 7 de Esdras, e a sua linhagem remonta a Arão, sacerdote do tempo de Moisés. A sua missão foi renovar o padrão de santidade das pessoas em conformidade com a lei de Deus. Desde cedo, Esdras foi educado nos caminhos do Senhor por palavra e exemplo, seguindo seu pai Seraías na tradição dos sacerdotes. Ele cresceu aprendendo sobre a fidelidade de Deus e o dever da fidelidade a Deus dentro de casa. E não poderia ser diferente, já que o pai possuía maior responsabilidade de conduzir os filhos no conhecimento do Senhor para que vivessem em obediência. Como sacerdotes domésticos, os pais possuíam a responsabilidade de verificar se os membros da sua família estavam vivendo em acordo com a aliança de Deus. Assim, eram atentos e ativos no aconselhamento e na disciplina dos filhos. Como sacerdotes, sabiam quanto tal responsabilidade era exigida por Deus. Se fosse negligenciada, seus filhos seriam expostos a promiscuidades sexuais, rebeldia, bebedices e idolatria, desonrando até mesmo as suas funções no templo, como foi no caso do sacerdote Eli e seus 2 filhos, como diz o texto em 1 Samuel capítulo 2, verso 12, que não se importavam com o Senhor. Diferente dos filhos de Eli, Esdras soube aproveitar a oportunidade peculiar de aprender sobre a história, o significado e os ritos dos sacerdotes no templo, observando como seu pai tratava com distinta disciplina as coisas sagradas, crescendo preparado para impactar a sua própria geração, sendo aprovado pelo Senhor. Filhos de líderes eclesiásticos estão sob grande pressão e responsabilidade, porque são mais observados, especialmente porque as pessoas procuram exemplos inspiradores. Nesse sentido, expectativas excessivas podem ser criadas, gerando uma cobrança nociva sobre eles, como se tivessem que ser exemplos perfeitos na espiritualidade e no serviço cristão, quando não podem ser. No entanto, precisam encontrar em seu pai ou responsável a segurança necessária para trilharem o caminho da obediência a Deus, aprendendo sobre a Bíblia e a orar, a dar testemunho de fidelidade a Deus em seus relacionamentos e a rejeitarem práticas pecaminosas. Essa responsabilidade é intransferível, porque Deus chamou os pais para cuidarem dos seus filhos, mesmo quando a igreja serve como um apoio adicional. Por isso, Paulo, ao descrever o perfil exigido para líderes eclesiásticos, disse a Timóteo que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4. E a Tito disse, abre aspas, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Tito, capítulo 1, verso 6. É claro que o objetivo não é fazer dos filhos líderes eclesiásticos porque os seus pais são. Isto é assunto privativo da soberana vocação do Senhor.
mas é de ensiná-los a dar especial atenção ao ensino da palavra de Deus, a terem comunhão com a igreja e a entenderem que o mais excelente projeto para suas vidas é o de se consagrarem e servirem a Deus em tudo, em palavras e em ações. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e por aquilo que ela nos ensina. Ajuda-nos como pais a olharmos para os nossos filhos com enorme responsabilidade. Dá-nos, ó Deus, coragem, disposição, discernimento para exercermos com firmeza a função que o Senhor nos confiou, conduzindo os nossos filhos como ovelhas de um rebanho que o Senhor nos confiou antes de qualquer outra responsabilidade fora de casa. Que assim, na sabedoria da Tua palavra, as nossas casas, as nossas famílias sejam preservadas. Nós oramos pelos nossos filhos e pedimos que o Senhor nos dê toda a segurança necessária para conduzi-los nos Teus caminhos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.